Bem-vindos astronautas e alienígenas ao seu canal de cultura pop astronígena. Em comemoração ao recorde de visualizações no vídeo que nós trouxemos aqui, que está aqui no card, a história narrada por mais de 12 pessoas, Hulk Futuro Imperfeito, resolvemos trazer as 4 partes em um vídeo só, para você assistir com a família e os amigos. Não se esqueça de deixar seu like para ajudar o canal a ser divulgado e se inscrever e, claro, ativar o sininho. Isso ajuda demais o nosso projeto. Todas as alterações feitas nas imagens e no textos foi para prevenir problemas com direitos autorais. Todo o material são propriedade das suas respectivas empresas. Este é o material feito completamente por fãs. A história começa num futuro caótico, repleto de destruição. Então, percebemos através de um dos vidros quebrados, mais adiante, uma cidade com um escudo de proteção verde ao seu redor. Talvez esta tenha sido a proteção para que ela não fosse destruída, como todo o restante que nos é mostrado. Esta é a única cidade que restou, sendo liderada por um ditador. Esta cidade é chamada de distopia. E logo de início podemos ver algo como o mercado humano em plena praça pública. E antes que possamos entender o que está acontecendo, ouvimos alguém em alto e bom som. Bem-vindos à distopia, senhoras e senhores! Vocês caminharam, cavalgaram, arrastaram-se até aqui, mas o importante é que chegaram e saibam que maravilhas vos aguardam. Contemplem para vosso deleite algumas das adoráveis jovens que podem ser vossas. Claro que, se desejarem mais do que ver, terão de pagar. Como eu disse, essa cidade só estava de pé pois havia um ditador que tomava conta daquilo tudo. O ditador dessa cidade se chamava Maestro. Todos ali tinham medo e faziam tudo o que ele ordenava, ou melhor, quase todos. Nessa cidade existe um grupo de pessoas que lutam para impedir a tirania de Maestro. O grupo é liderado por uma mulher com o nome de Janice. No meio daquele mercado humano, ouvimos alguém gritando: Janice! Janice! Espera! E então, Janice, que estava tentando fugir da polícia, junto de seus amigos Dacord e Scooter, responde: Ei, aqui! E vê se te calas. O sotaque daquele tempo era diferenciado, uma espécie de língua portuguesa com toques de realeza, digamos assim. O idiota ainda vai nos entregar a todos. Não sejas má, Dacord. O Pi fizesse mesmo, disse Scooter para Dacord. E então descobrimos que Piffes também faz parte do grupo, que vai contra as ideias e tirania do Maestro. E que naquele exato momento todos estão tentando passar despercebidos, mas parece que Piffes não consegue muito bem se esconder. Ficando nervoso com a ideia de ter que se esconder sempre de tudo e de todos, no meio da multidão ele começa a se descontrolar. Não precisamos nos esconder, as coisas vão mudar, mais cedo do que imaginas. Então, Dacord o segura dizendo: Ei, seu velho, quer escalar a boca? Para! Vamos acabar mortos pela sua arrogância. Será que você é tão burra assim? Enquanto ela falava, rapidamente aparecia em sua testa um ponto vermelho. Tem um policial gravitacional por todo lado. Não fique se mostrando. Antes que Dacord pudesse finalizar sua frase, ouvimos um estrondo, seguido de gritos. Dacord, não! É a polícia gravitacional. Nos acharam. E é aí que no mesmo momento surgem vários flutuadores, o carro voador daquele tempo, com vários policiais cercando o grupo, enquanto o corpo de Dacord estava estirado no chão, com o tiro na cabeça que ela recebeu. Atenção, foram identificados como os insurgentes Janice, Piffes, Scooter e Dacord. Já cuidamos da Dacord como aviso para que o restante se rendam sem resistir, mas podemos despachá-los com a mesma facilidade se quiserem. Scooter e Piffes naquele momento não pensaram 2 vezes e com certeza não se renderiam. Sua amiga tinha acabado de morrer pela causa, e não era eles quem iriam se entregar facilmente. E então começaram a atirar. Covardes! Apanharam na desprevenida! Isso é pelo Dacord, seus merdas! Estamos em desvantagem. Recuem. Gritava Janice em meio ao tiroteio, percebendo que não adiantaria nada se ela continuasse ali, já que o risco de perder a vida era enorme. Mas nada adiantou ter gritado com os dois,
Logo em seguida, ouvimos um forte barulho de tiro e explosão, junto com um grito de dor agonizante. Piffes tinha sido acertado, perdendo boa parte da sua perna direita. Adoro esse trabalho. Dá pra manter eles no flutuador direito? Se concentre. Cada flutuador tinha 2 policiais, um que guiava e o outro que atirava. Escondida entre os becos, Janice percebe que precisava fazer algo para ajudar os amigos, ou teria que deixá-los ali para continuar sua missão. Só faltava esta. Escondemos o grandão e pedimos para esperar. E agora, a polícia arrebentam conosco enquanto ele descansa os pés. Tive uma ideia. Vou levar a polícia até ele. Só assim para sairmos vivos desta. E então, ela começa a chamar a atenção dos policiais para dar tempo de Piffes e Scooter fugirem. Scooter consegue correr e se esconder em meio aos tiros, mas Piffes, com sua perna mecânica estourada, grita: Vão sem mim. Não vou contar nada do que eu sei. Falem de mim para os mais novos. Percebemos um rastreador dos policiais na tela, e agora começaram a buscar por Scooter e Janice. Parecia que cada um tinha um chip de rastreamento em si, que indicava onde os dois estavam se escondendo, e ambos foram encurralados pelos policiais. Larguem os bastões e rendam-se, em nome do maestro. Nunca se cansam de dizer isso? Ei, Scooter, acho que estamos ferrados. Mãos ao alto. Teu velho amigo foi capturado, Janice. Só precisamos de um para o interrogatório. O resto é dispensável. Naquele mesmo instante, o policial que estava do lado olhava para cima de seu amigo assustado e confuso, falando desesperado. O prédio está estremecendo? O que está acontecendo? Naquele momento, o prédio começa a desabar e todo mundo fica confuso. Não interessa! Foge! Foge! Avise aos outros que os prisioneiros fugiram. Vamos persegui-los. Mas uma voz familiar e forte surge no meio dos destroços. Não! Vocês não vão mais perseguir ninguém. Os policiais ficam confusos com o que veem, e então é mostrado pra gente quem eles veem. E entendemos qual era o plano de Janice, atraindo todos para ali. Bom dia, cavalheiros. Fiquem felizes. Chegou o seu médico. E aí, os policiais ali presentes começam a atirar no Hulk, enquanto o mesmo soltava algumas piadas como: Tudo bem, admito que não sou médico, mas está claro que todo mundo aqui precisa se tratar. Hulk tentava de toda forma destruir as naves dos policiais, dando tempo para que Janice e Scooter fugissem. É a nossa oportunidade. Enquanto o Verdão arrebenta com a cara dos policiais, vamos buscar o Piffes. É tarde demais, Scooter. O Piffes já era. Viu um flutuador levá-lo. Por mais que ele é forte, vai acabar contando tudo sobre nós ao maestro. Tudo. Temos que alertar os outros e mudar de esconderijo. Mas Scooter estava preocupado com o Hulk e então pergunta para Janice: Mas e o Verdão? Pelo que meu avô diz, é melhor deixá-lo trabalhar. Enquanto fugiam, Hulk destruía todos os flutuadores que encontrava, com seu ataque surpresa, até que descobriu que um dos flutuadores não era pilotado pelos policiais, e sim fazia parte do corpo de um deles, e quando era destruído, se transformava em uma espécie de fera gigante, que eles chamavam de cão de guerra. Que merda é essa? Descobrimos então que tudo ali tinha sido construído pelo próprio maestro, inclusive as naves, e que aquele cão de guerra foi feito para ser capaz de até cortar adamantio. Mas sabemos que nada é páreo para o gigante Esmeralda. Surpresa! E aí, Hulk agarra um dos últimos policiais que restou e diz que é para ele mandar uma mensagem para o maestro. Diz para ele que eu cheguei, que o medo acabou, que o tempo dele se esgotou. Mande os cumprimentos do Hulk. A imagem é cortada para a mansão do maestro, e então nos é mostrado o palácio do maestro, cheio de escravas e tudo o que se pode imaginar. Alguns homens que trabalham para o maestro dizem que o Hulk apareceu na cidade, então o ministro do maestro ouve o recado, e quando o ministro o interrompe em seus aposentos, ele sai furioso dizendo: É bom que seja importante. E pela primeira vez na HQ, nós vemos a aparência do maestro
e ele se parece muito com o Hulk, só que bem mais velho. A história corta pro Hulk na aldeia, nas ruas, o pessoal tudo ao seu redor, assustado pela aparência que ele tem com o maestro, porém mais novo. O Hulk até acha estranho o jeito que eles o olham, com um pouco de medo e respeito ao mesmo tempo. E até pensa que receber medo dos outros é o que ele já estava acostumado, mas respeito era outra coisa. Então Hulk segue Janice até o esconderijo dos rebeldes, sem perceber que estava sendo seguido, e ele até faz uma piada com isso quando Janice manda ele se apressar. Calma, ninguém se atreveria em me seguir. E era exatamente o que estava acontecendo. Hulk e Janice entram numa espécie de elevador do futuro, que eles chamavam de Elevante, que para ativar precisava escanear a identidade de um dos membros, só assim para funcionar. Hulk e Janice descobrem da pior forma que estavam sendo seguidos. Ouviu uma explosão? Sim, alguém se atreveu a seguir-te, disse ironicamente Janice, ao perceber que era uma agente apaisana, que tinha usado a explosão para disfarçar o rastreador de pulso que ele tinha jogado no Hulk. E então, o intruso, que não entendeu o que estava acontecendo, quando olhou para os lados e não viu mais os dois, Janice naquele instante a viu levado para uma armadilha. 3, 2, 1... O intruso foi explodido graças à tecnologia do Elevante, que eliminava qualquer um que não fosse convidado ao esconderijo. Quando finalmente Hulk e Janice chegam ao esconderijo, percebe que é praticamente um bairro de rebeldes escondido debaixo da cidade. Porém, ali haviam todos aqueles que iriam contra as leis de Maestro. Aquele pessoal estava bastante confuso e amedrontado com a aparição do Verdão ali, pensando até que ele seria o Maestro disfarçado. Para tentar convencer a todos, Scooter tenta explicar o que estava acontecendo. Mas descobrimos que, na verdade, ninguém sabe o que realmente aquilo tudo significava. E então, Janice o interrompe. Não briguem! Ninguém sabe o que isso quer dizer. O único que sabe é o avô. Ele nos deu a nossa única esperança. É assim que querem viver? Escondidos? Com medo? À espera de que algo aconteça? Mas aí, quando acontece, vocês rejeitam. Este é o homem que vai nos ajudar. O avô disse, agora eu vou explicar tudo que eu sei. E então, com todos olhando confusos para o Hulk e para Janice, sem entender nada daquilo, Janice tira do seu bastão uma pedra que funciona como um chip para informações, digamos assim, e coloca essa pedra numa máquina, que no mesmo momento reproduz em formato de filme no ar imagens do passado do Hulk. E é aí que é revelado para todos a origem do Hulk, de como Robert Bruce Banner, décadas atrás, como cientista, criou um teste de arma chamada Bomba Gama. Janice conta a todos através das imagens que apareciam no ar que Bruce tinha percebido que havia um adolescente no campo de testes, no momento em que a bomba iria explodir. Então, ele foi correndo salvar o rapaz. Todos vocês sabem que a radiação pode acabar com qualquer um, mas com ele foi diferente, muito diferente. Foi assim que nasceu o Hulk. Todos ficam em silêncio quando o Hulk fala. Olha, eu vim por 2 motivos. Primeiro, o Rick Jones me falou muito bem de você. E ele parecia ter visto o fantasma. Segundo, ele me contou muitas coisas horríveis sobre esse tal maestro. E eu não pude ignorar. Mas agora eu quero provas. Então entendemos que o Hulk foi levado do nosso presente para aquele futuro de outra dimensão, onde as coisas tinham se tornado complexas demais com o Maestro no poder, e só ele poderia consertar tudo aquilo. E para provar que aquilo tudo era necessário, Janice leva o Hulk para a sala de troféus, onde tem várias coisas que pertenceram aos heróis do passado. É possível ver o escudo do Capitão América, a máscara do Homem-Aranha, a cadeira de rodas do Professor Xavier e muitas outras coisas. Todas as carcaças do que um dia tinha sido um herói. Aproveita que ainda está assistindo, já deixa seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Ah, e por favor, não deixe de se inscrever, tá bom? Se quiser compartilhar com seu amigo, melhor ainda. É então que no esconderijo, Hulk encontra Rick Jones, que é o melhor amigo do Hulk. Obviamente, por ser no futuro, ele já está muito velho.
Mas ainda assim, Hulk está confuso. Ele não sabe que aquele ali é seu melhor amigo, já que mal dá pra ver uma afeição naquele rosto enrugado. Mas quem é você, velhote? Este velhote, ele tocava. Eu vou tocar para você ver. Então, Rick Jones molha a sua boca, pega sua flauta e começa a tocar uma música que era familiar para o Hulk, que no mesmo momento reconhece seu melhor amigo, ali naquela forma velha. Esta música, só há uma pessoa que tocava para mim quando eu... Oh meu Deus, Rick! Então é cortado para a fortaleza do Maestro e entendemos no mesmo momento o que estava acontecendo. O ministro de Maestro está tentando obter informação de Pifes, que eles tinham levado como prisioneiro anteriormente. Mas como Scooter havia dito, Pifes parecia ser forte e persistente, e não iria facilmente dar nenhuma informação de onde estava o seu povo. Não vou ajudar em nada. É inútil tentar me ferir. Vou resistir até o final. É inútil tentar, meu caro. Querendo ou não, hoje teremos a informação. O que Pifes não contava era que o ministro tinha o colocado numa máquina de extrair informações do subconsciente de qualquer um. E quanto mais a pessoa resistisse, pior seria sua morte. Então, Pifes arregala os olhos ao ouvir a voz do mais temido ditador daquele lugar, que estava ali na espreita, observando tudo o tempo todo. Você tem coragem, meu caro. Eu respeito poucas coisas nesse mundo, e a coragem é uma delas. A burrice, nesse caso, abomino. Aqui, nessa máquina, é preciso ter coragem, Pifes. Coragem para atrair os seus comparsas. Eles não podem te ajudar. Só eu posso. Maestro tenta barganhar com Pifes, para não precisar usar força brutal, e junto aos braços de Maestro percebemos uma mulher que o acompanhava por toda a parte, como se o Maestro fosse a proteção que ela precisasse e ao mesmo tempo o pior dos pesadelos. Maestro continuava tentando barganhar com Pifes. Se tiveres coragem, serás recompensado. Tenho muitos recursos. Mas é claro que Pifes sabia que não tinha mais volta, e que Maestro não iria cumprir com nada daquilo. Maestro então chega mais próximo de Pifes e pergunta-o o que ele acha daquela proposta, quando Pifes não pensa duas vezes e cospe sangue no rosto de Maestro. No mesmo instante, todos ficaram surpresos com aquela atitude ousada de Pifes. Até ele mesmo sabia que não deveria ter feito aquilo, e fechou os olhos esperando a sua cruel morte. Seu sacana desmiolado! Como ousa cuspir-me? Vou esmagar-te a cabeça como se fosse um ovo. Podemos perceber o ódio que ele estava quando seus olhos mudaram de cor, de verde para vermelho sangue. Ele segurou a pequena cabeça de Pifes, mas foi interrompido pelo ministro, que dizia: Maestro, não vê que é isto o que ele quer? Que você o mate antes de descobrirmos o que queremos? Está certo. Ele quase conseguiu o que queria. O que deseja saber, maestro? Eu quero as últimas 48 horas de vida deste homem. Então, o ministro liga a máquina e entendemos que ela funciona como uma máquina que lê e de alguma forma reproduz em imagem tudo que a pessoa viveu anteriormente. Pifes tenta impedi-los, mas sem sucesso, já que está preso dos pés à cabeça. A máquina então é ligada e começam a surgir algumas imagens enquanto Pifes grita: Não vou conseguir nada! Eu consigo resistir! Eu consigo! A máquina é ligada. Voltando para o esconderijo, no encontro do Hulk e seu melhor amigo já bem de idade, Hulk tenta entender o porquê de estar ali, qual o ano que está, e por que também Rick Jones do passado o convenceu de ir para o futuro. E o único capaz de responder tudo aquilo seria o próprio Rick Jones ali no futuro. E então ele revela o porquê daquilo tudo. Ao mesmo tempo em que vemos o Rick Jones contando para o Hulk como toda aquela destruição havia acontecido durante os anos, o Maestro assiste pela mente do Pifes
como tudo aquilo aconteceu. Estou falando de todo o processo de trazer o Hulk do passado até aquele momento da história. O Verdão, sem entender muita coisa, pergunta para Rick: como toda essa destruição aconteceu? Quem foi o responsável? Doutor Destino? O líder? Caveira Vermelha? Não, nenhum deles. É engraçado, não é? Tantos heróis tentando proteger a humanidade dos vilões e a própria humanidade que se explodiu sozinha, sem a ajuda de malucos em armaduras ou colãs. Vai entender. Guerras atômicas vieram. Thor morreu. Wolverine morreu. Capitão? Todos morreram. E depois da Terceira Guerra Mundial, houve outra. E ninguém sabe o porquê. Foram poucas as pessoas que sobreviveram escondidas em abrigos subterrâneos. E com o tempo, elas voltaram para a superfície para tentar reconstruir a humanidade. O único herói que sobreviveu havia sido o Maestro. Ele tinha absorvido a radiação que as guerras causaram. Assim, ele ficou mais poderoso do que ele já era. Ele ficou assim, pois o trauma de ver as pessoas importantes para ele morrer acabou mexendo com a cabeça dele. Então, ele criou essa sociedade em que ele era o líder e também o ditador. Foi assim que passou a ser chamado de Maestro, por ser o responsável por conduzir tudo. Hulk ficou ainda mais triste quando descobriu que a sua esposa também tinha falecido naquele tempo e que as cinzas dela estavam juntas numa espécie de prateleira para a cinza dos heróis que o Rick construiu para sempre lembrar de todo mundo. Até a minha amada Betty se foi em meio a tanta destruição. E outra vez eu ouço este nome. O Maestro! Quem é ele? Quem é esse? A radiação não o incomoda. Quando tudo ruiu, ela fortaleceu. O avô diz que o Maestro pode sobreviver a tudo, menos ao impacto de uma bomba nuclear. Quando o mundo caiu, o Maestro se levantou diante do portão e com a chave na mão. Ele é inteligente e forte o suficiente para criar essa cidade do zero, do meio do pó. Abaixo de quilômetros de túneis estavam pessoas como eu e os outros escondidos, enquanto o Maestro construiu para sua diversão a distopia. Agora é tarde demais. Ele construiu um escudo contra a radiação ao redor da cidade e desde então obriga a todos a saciar suas vontades. Ele toma o que quer, faz o que quer, vive para se divertir. Se gostar de você, ótimo. Se não, esquece. Ele é louco, Bruce. Hulk só queria saber quem ele era. Rick, quem é ele? Você ainda pergunta? A imagem é cortada para o Maestro. Como ouvimos antes, Maestro descobre através da mente de Pifes todo o plano de Rick Jones velho, de enviar Janis e Pifes ao passado e de convencer o Rick daquele tempo, depois de uma luta e bastante explicação, a trazer o Hulk para o futuro do Rick mais velho. Janis só conseguiu convencer o Rick daquilo tudo pois ela carregava o cartão do Rick do futuro, que dava acesso à Torre dos Vingadores, quando o Rick do futuro era o Rick do passado. No cartão, o velho tinha escrito algo para o Rick do passado, que ainda não é mostrado para nós. Maestro então quer saber o que era e quer ir mais a fundo e descobrir como chegaram no passado. Então, obriga o ministro a usar força total na máquina. Mas, Maestro, se formos fundo da imagem na memória dele, podemos matá-lo. Faça o que eu mandei. Então o ministro consegue acessar mais fundo na memória de Pifes e acessa quando ainda estavam fazendo os testes na máquina do tempo. Máquina esta que Rick encontrou nas ruínas e pertencia antes ao Dr. Destino. Então, para teste, mandaram Scooter alguns minutos no futuro e deu certo. Então, Dacord, percebendo aquilo tudo, teve a ideia de querer fugir para o futuro longe do Maestro. Parecia até que ela já sabia o seu destino. Vamos escapar para outro tempo, longe deste mundo infernal. Não podemos fugir do Maestro e largar todos aqui sofrendo à mercê dele. Então, Rick Jones, na lembrança de Pifes, custando falar, explica qual que vai ser o plano.
retira seu colar com o cartão dos Vingadores e explica todo o plano que já sabemos. E escreve a seguinte frase no verso do cartão: aperte a mão da sua bisneta. Assim que entendemos tudo o que aconteceu ali e a frase é mostrada, a tela onde a mente de Pífis está transmitindo todas as memórias é apagada. E Maestro fica furioso com o ministro sem entender o que estava acontecendo. O que aconteceu? Por que não vemos mais nada? Fomos mais fundo do que ele podia aguentar. Aconteceu o que eu temia. O processo de leitura pode ser devastador se o indivíduo não colaborar. Está me dizendo que a mente dele apagou e não é mais útil pra nada? Os olhos de Maestro iam ficando cada vez mais vermelhos, sinalizando quão nervoso ele estava. Dessa vez, com um sorriso no rosto. E cada segundo que passava, Pífis e a mulher que acompanhava o Maestro arregalava mais os olhos de medo. Quando o ministro confirmou que Pífis não servia para nada, Maestro sorriu maleficamente. Levantou as mãos e antes de socar Pífis, disse: Isso é por cuspir na minha cara, otário! Maestro socava com tanta força a cara de Pífis que a cabeça dele explodiu. E a mulher ficou até espantada com toda aquela violência, como se tivesse esquecido quem era o senhor que ela servia. Ministro, reúna uma força-tarefa. Eu vou liderar pessoalmente. E limpe todo esse lixo. Sim, Maestro. E aí que Maestro junto com a sua tropa vão rumo ao esconderijo ao encontro do Hulk do nosso presente. Na onde ele passava, era recebido com medo e respeito daquele povo, que o bajulava com presentes. Tinha pessoas até oferecendo a própria filha para tentar agradar aquela fera. Mas a fera não tinha tempo para nada daquilo. Não hoje. E destruía tudo que estava na sua frente. Até arremessou para longe um homem que oferecia tudo o que tinha em uma cesta, dizendo: Não tenho tempo. Saia do meu caminho, verme insignificante. Junto ao ministro e a sua tropa, Maestro chegava a um beco sem saída. Sem entender onde estavam e o que aquilo queria dizer, o ministro disse: Já suspeitávamos antes que os rebeldes estavam escondidos aqui, em algum lugar. As últimas memórias do Pífis confirmaram isto. O problema é que voltamos à estaca zero, pois não conseguimos encontrar a entrada, já que, talvez, todos estejam escondendo no fundo disso tudo. O problema todo é esse. Seus idiotas, saiam do meu caminho. Deveriam ter me dito isso há meses. O senhor estava ocupado? Enquanto o ministro tremia de medo, Maestro começou a cavar o chão com as próprias mãos, tentando ele mesmo encontrar a entrada para o esconderijo dos rebeldes. Enquanto ele cavava, seus soldados o seguiam através do túnel improvisado. Voava terra e pedras para todo lado. Dentro do esconderijo, enquanto o Hulk perguntava a Rick quem se tratava do tal Maestro, luzes vermelhas começavam a piscar, indicando o intruso, e espantados pela rapidez que no radar era mostrado, Janis vê Scooter desesperado e já sabendo que se tratavam do Maestro. Já tiramos todo mundo daqui e escondemos em outro lugar. Quando o Maestro chegar aqui, ele vai ter uma surpresa. Ótimo. Ordene a evacuação dos que restaram. Janis, você acha que o Pífis está bem? Infelizmente não. Agora corre. Vai demorar um pouco para ele chegar aqui. Mas não muito, do jeito que ele está vindo. Então, podemos ver Maestro acessar o primeiro piso do esconderijo, abrindo caminho para sua tropa e atrás dos rebeldes. Rápido, seus idiotas! Aposto que esses rebeldes já sabiam que eu viria! Vamos! O Maestro exige mais rapidez! Ele que se foda. Ainda bem que você falou baixinho. Espalhem todos e matem quem vier na frente, mas deixe o gandalhão verde pra mim e tragam minha vassoura da bruxa do oeste. O que é uma vassoura? Tem uma pergunta melhor. O que é aquilo ali em cima? O que a tropa e o Maestro não contavam era que o grupo de rebeldes tinham montado diversas armadilhas, caso um dia aquela cena acontecesse. E foi só o policial abrir a boca que começava a cair uma chuva de ácido, que começava a corroer até os ossos de quem estava ali. Enquanto em outra sala, os soldados sofriam com um gás radioativo que era lançado sobre eles. No terceiro e último grupo, a armadilha foi mais longe. Eles foram atraídos a gritos falsos. E quando chegaram perto para descobrir o que era
eram lasers que fizeram todos em pedacinhos. Só aí que o ministro e seus equipamentos lentos dá a notícia para Maestro do que estava acontecendo. Armadilha para todo lado. Fomos enganados. E só agora que todo mundo está morto o que você me fala? Ministro fica para trás, enquanto seu chefe vai em direção às armadilhas. No caminho, Maestro começou a falar alto, sabendo que estava sendo observado, certamente para tentar provocar quem quer que estivesse esperando, ou indo até ele. O Hulk, sabemos disso. Pensei que fossem corajosos o suficiente para nos enfrentarem cara a cara, mas eu pensei longe demais. Bando de covardes. Nada causava estrago em Maestro. Mesmo os lasers não faziam um arranhão sequer no grandão. Nem os gases tóxicos o derrubava. Ele contava com o poder da regeneração que tinha, sem contar que era 10 vezes mais forte que o próprio Hulk, ou até mais do que isso. A única coisa que tira sua paciência é quando ele passa pela chuva de ácido, e ela começa a destruir toda a sua roupa. Então, ele começa a ficar impaciente. Merda! Esse ácido está acabando com minha roupa. Muito bem, seja quem for, saia daí! Não tenho mais tempo para isso. Malditos sejam! Apareçam, seus miseráveis! Tudo fica em silêncio, e então, em questão de segundos, abre-se um buraco no chão, próximo ao Maestro, enquanto vemos o ácido escorrer por ele, junto às carcaças dos corpos que restaram. Do mesmo buraco, vemos o Hulk emergir, todo molhado daquele ácido, como se fosse uma água qualquer. Vemos então os dois olhar um para o outro e falarem: Ora, Dr. Banner, suponho. E aí descobrimos que Maestro é o Hulk do futuro, 90 anos à frente. E tudo começa a fazer sentido. Com toda a confusão que aconteceu na última parte, e com Maestro e Hulk se encontrando no final, voltamos para a cidade. Ou melhor, para exatamente acima do esconderijo dos rebeldes, embaixo do mercado de 1001 utilidades, que até vende humanos, como na última parte nós vimos. Estamos exatamente onde Maestro cavou com as próprias mãos, para chegar até o esconderijo com a sua tropa, onde estava o Hulk. Tropa esta que anteriormente acabou caindo em todas as armadilhas dos rebeldes, que ali se escondiam, e morreram todos da força principal do Maestro, sobrando o ministro e ele para encarar seu eu mais jovem. Tudo corria como Janice, bisneta de Rick Jones, tinha planejado. Com toda a força dos policiais de Maestro enfraquecida, ou melhor, os melhores destruídos, restaria apenas ele contra o poderoso Hulk. E então, o fim daqueles dias de escravo terminariam quando o Hulk acabasse com o Maestro. Mas havia um grande problema nesse plano. O Maestro não iria colaborar fácil com tudo aquilo. É então que vemos o Hulk, depois de um soco de fúria de Maestro, praticamente planando contra sua vontade e destruindo tudo que encontrava na sua frente, com seu corpo pesado. Fujam todos! Putz, isso deve ter doído. Enquanto o Hulk caía cambaleando depois da porrada que tinha levado, as pessoas estavam desesperadas, correndo, e alguns até se arriscaram, parando para ver o que tinha acontecido, super confusos. É o Maestro! E ele foi jogado como uma pedra! Se este é o Maestro, então quem diabos é aquele que está vindo? O vendedor, assustado e confuso, como todos os outros ao seu redor, já não entendia o que estava acontecendo, quando o Maestro vinha num salto, aquele salto famoso do Hulk, que destrói tudo à sua frente. Era como se tivesse acontecido um terremoto, e um dos grandes, aliás. Maestro aterrissa, destruindo tudo próximo ao Hulk, dizendo: O que achas, Hulk? Nada mal para um velhote, hã? O problema era que o Hulk não revidava, e isso deixava o Maestro ainda mais furioso, e o socava sem parar. Mas ainda não furioso ao ponto de deixar seus olhos vermelho cor de fogo. Andas, Hulk! És meu primeiro desafio há décadas. Não facilite pra mim! E então, Maestro resolve mexer na ferida de Hulk. A única coisa que deixaria o Verdão enfurecido de raiva. E somente o próprio Hulk poderia saber deste ponto fraco. E o problema é que Maestro foi um dia o Hulk. E ele sabe o ponto fraco do Hulk atual. Não passa de um Bunnyzinho mimado. Hulk odiava ser comparado ao Bunny. Para ele, aquilo era uma ofensa e tanta. E acaba assim caindo na armadilha de Maestro.
ficando furioso e lhe dando um soco tão forte que Maestro foi arremessado a metros dali, destruindo tudo à sua frente. Mas isso não fez com que ele caísse, pelo contrário, era exatamente o que Maestro queria. Nada mal considerando que eu ainda era um mimado cheio de manias, que não conhecia nada sobre todo o meu potencial. Maestro se referia dele mesmo no passado. É claro que ele está mais uma vez zombando do Hulk, querendo dizer que o Hulk é tudo aquilo que ele está dizendo. Enquanto se levantava e soltava essas palavras para distrair o Hulk, Maestro agarra uma das mulheres do vendedor e a torna refém dele para atrair o Hulk para mais uma de suas armadilhas. Renda-te, Hulk, ou rasgo essa moída diante dos teus olhos. Ajudem-me! Por favor! Socorro! Só o lado bom do doutor pode te ajudar, querida. O que me diz, Hulk? Enquanto o Maestro segurava sua refém com as duas mãos, parecia que aquilo não surtiu efeito no Hulk, que desta vez era ele quem estava tramando contra Maestro. Estás com medo, tanto que preferes ameaçar jovens indefesas do que me enfrentar? Use sua força, rasgue ela no meio. É melhor a morte do que viver neste cativeiro que criastes. E é bom que ao mesmo tempo você mostre a todos como é um covarde. A mulher, sem entender o que estava acontecendo, olha para Hulk com um olhar de espanto. Já Maestro fica cada vez mais impaciente com aquilo tudo. Isso é um blefe. Tu achas que me engana com essa psicologia reversa? Por favor, ele vai me matar, eu te imploro, me ajude! Hulk parecia nem ligar para aquilo tudo, como se soubesse exatamente o que fazer. Era provocante o sorriso que ele tinha no rosto, deixando cada vez mais Maestro impaciente. Patético, Banner. Realmente patético. Eu esperava mais de você, mas eu não vou pagar pra ver. Maestro enfurecido levanta a mulher com apenas um braço, como se fosse um saco de penas, e leva ela em direção ao chão, com toda a velocidade do mundo. É então que Hulk solta um grito assustado. Não! Correndo em direção ao Maestro para tentar salvar a moça, enquanto o Maestro mais uma vez engana o Hulk, largando a mulher e lhe dando um bicudo, fazendo cair para trás. Isso mostra que mesmo o Hulk tentando ser esperto, Maestro sempre consegue ficar um passo à frente dele. Enquanto isso, em algum lugar que ainda havia restado do esconderijo invadido por Maestro, ele largou a moça e avançou contra o nosso homem. Como estão as coisas? Neste momento, o Maestro parece estar em vantagem. Aproveitem as armas dos soldados mortos. Nem sempre temos oportunidades como estas. E então vemos Janice, Scooter e seus homens, onde os soldados de Maestro tinham sido mortos. Todos estavam garimpando, escolhendo e guardando as melhores armas para se precisasse no caminho se defenderem. Pronto, Janice, vamos para outro esconderijo. Todos já estão lá. Será que o Verdão pode vencer o Maestro? O que eu acho não me importa, Scooter. Só precisamos aguardar e torcer para o plano dar certo. O plano de Janice não parecia estar indo como eles pensaram. Enquanto isso, eles torciam para uma reviravolta e fugiam daquele esconderijo comprometido, para um que quase ninguém sabia onde ficava. Percebemos então o ministro, que tinha sido deixado para trás, e teve que sozinho escalar como um rato saindo do esgoto todos os escombros daquele fundo esconderijo, até a saída para a rua principal. Quando aceitei o cargo de ministro, não imaginei que seria tão cansativo. Ministro olha para cima, vê Hulk sendo arremessado próximo onde ele estava e percebe o quão longe aquela luta iria. E quanto mais durava a briga, melhor seria para o Hulk, que por ser mais jovem, talvez aguentasse mais. Isso foi perto demais. Eu preciso voltar para o palácio, esperar que tudo se acalme. Maestro já estava ficando farto de toda aquela briga. Para ele, aquilo era insignificante demais, um desrespeito. Trazer a própria versão dele para tentar pará-lo. Quem teria sido idiota? Ele até ironiza isso enquanto Hulk sai do meio dos escombros de um prédio que tinha acabado de cair em cima dele. A tua presença indica a falta de inteligência dos rebeldes que te trouxeram aqui. Se tivesse ido buscar o Thor do passado, esse sim se compara a mim em força. Ou talvez o Quarteto Fantástico pudesse me deter. Com o Richard no comando, não há nada que você possa fazer que eu já não tenha feito. Há algum tempo você era incrível. Hoje
não passa de um 0 à esquerda. Mas Maestro provocava o Hulk, devido à sua situação atual nos dias de Hulk, em que até as próprias histórias do Hulk já não eram tão chamativas quanto as de antigamente. Isso foi praticamente uma ironia dos próprios roteiristas, e isso deixou o Verdão enfurecido, partindo para cima do Maestro a todo vapor. Como você chegou ao poder, Maestro? Matando seus adversários com essa conversa furada? Não! Foi matando todos na pancada mesmo. Enquanto Maestro e Hulk quebravam tudo batendo um no outro. As pessoas escondidas nos prédios começavam a olhar escondido e torcer para que Hulk matasse o Maestro. Eles acabavam de receber uma pitada de esperança para sair daquela vida escrava. Vai, acaba com ele! Mate o Maestro! Zack, fala baixo, ele vai te ouvir. Que se dane, eu quero que ele morra. É então que Hulk, paralisado por um golpe de Maestro, que pensa que conhece todos os golpes e estilo de luta dele, dá um murro tão forte no meio de suas pernas que o arremessa com tanta força que ele cai contra o prédio, que estava lotado de pessoas, e o destrói. Hulk fica assustado com o que fez sem querer. Oh não, o prédio ele vai... Rápido, vamos sair daqui. Não, merda! Zack, foi um prazer te conhecer. E tudo foi rumo ao chão, como se uma bomba tivesse caído naquele prédio. Aliás, o Maestro era a bomba viva. Hulk tentou chegar aos dois que ele já tinha visto tentando encorajar a destruir o Maestro antes. Várias outras pessoas tinham conseguido sair vivos daqueles escombros, mas Zack e seu amigo não aguentaram. Hulk chegou tarde demais. Zack deu as suas últimas palavras. Mate o Maestro. Aquilo era demais para o Hulk. Todas aquelas pessoas sofrendo por sua causa. Ao invés de salvá-las, ele estava fazendo como o que Maestro fazia, destruindo tudo, mesmo que sem querer. Que inferno! É pra lá que tu vais, Banner, e sou eu quem vai te enviar pessoalmente. Maestro, num golpe surpresa, agarra Hulk por trás, segura sua cabeça e quebra o seu pescoço. Tudo escurece, e então o Hulk morre. Ou pelo menos era para ser o que aconteceria com alguém que teve o pescoço quebrado. Mas Maestro sabia que Hulk não, que ele tinha o poder de recuperação e que um simples pescoço quebrado não o torna morto, e sim aleijado. Mas só Maestro sabia disso. Ainda sem conseguir abrir os olhos, ouvimos, como se estivesse dentro da cabeça do Hulk, a voz do Maestro. Acha que vai morrer agora, certo, Hulk? E deve estar pensando que se você morrer agora, eu não vou mais existir. E aí você vai rir por último. Se pensas isso, está errado, Hulk. Nas duas coisas. Ih, como foi? Foi péssimo. Maestro derrubou o Hulk. Os soldados vieram e o levaram para o castelo. Todos estavam em volta do Rick velho, naquela sala de trapos dos já falecidos heróis, sem saber o que fazer, já que o plano de Hulk acabar com o Maestro não tinha dado certo. Já era nosso plano A. Mesmo assim, eu conheço bem o Hulk e sei que ele vai se safar dessa e não vai nos desapontar. Como ele pode dizer isso? Se Hulk vai se transformar no Maestro, podemos deixá-lo morrer logo e tudo vai ficar bem. Deve estar ficando louco. Parem de cochichar e falar merda. Se o avô diz que ele vai nos salvar, é porque ele vai. A palavra dele é suficiente para mim. Não serve nada para vocês? Mas o que Janice não percebia era que a idade já havia chegado para Rick. E com aquela emoção toda ao seu redor, as coisas vinham piorando cada vez mais. Até esquecer algumas coisas ele já estava, como de quem se tratava o próprio Hulk. Ao mesmo tempo que Rick começava a delirar, esquecendo quem era Hulk, o Verdão, na mansão de Maestro, abriu os olhos pensando que estivesse mesmo morto, e que agora estava descansando junto à sua esposa Beth, já que na sua frente tinha uma mulher com a mesma beleza de Beth, o observando o tempo todo. Se tratava da escrava fiel de Maestro, a preferida, aquela que o acompanhava por todos os lados. Ele me matou, e agora eu estou no paraíso com você, minha Beth. Se você quiser, eu posso ser a Beth. Espere, você não é a Beth e eu não estou morto. Se me lembro bem, a Beth deste tempo está numa urna de cinzas, na sala de lembranças do Rick. Que palavras estranhas. Acredite em mim, menina.
As minhas palavras são as coisas menos estranhas ao meu respeito. Mas me diga, quem é você? A Beth. Não. O seu nome verdadeiro. É Beth mesmo. Aquela ali era a Beth mesmo. Maestro tinha dado a ela aquele nome, já que ela parecia muito com a sua falecida esposa, além de ser uma das escravas preferidas de Maestro. Hook tentava se mexer, mas não conseguia. Ao redor do seu pescoço tinha um colar cervical. Beth explicou para ele que aquilo era porque Maestro tinha quebrado algo no pescoço dele, ou nas costas, ela não sabia dizer, e que o próprio Maestro tinha mandado ela para cuidar dele, e ela estava ali para ajudá-lo no que fosse preciso. Ótimo! Me arranje um caminhão para me tirar daqui. O quê? Que palavra estranha. Parece bem intenso. Mas eu sei como sossegar. Beth começou a tirar sua roupa, pensando que Hook era como o Maestro e que isso o deixaria mais calmo. Pelo contrário, por favor, não faça isso. Calma. A Beth vai cuidar de tudo. Não, pare! As mulheres daquele tempo viviam apenas para saciar as vontades perversas de Maestro, e assim podiam ter tudo o que quisessem, e proteção. Ou eram soldados na linha dos rebeldes e não tinham nada do que queriam e corriam perigo o tempo todo. Era uma questão de escolha cruel. Ora, parece que nosso convidado está sofrendo. Sim, ministro, mas não como imaginas. Ele está indefeso perante sensações que não quer desejar, sentindo-se culpado por isso e não poder fazer nada. Maestro envia mais garotas para o quarto de Hook, pensando que assim o deixaria mais tranquilo. Eu não entendo. Por que não o mata logo? Ora, eu estou matando com bondade. Fora da torre de Maestro, vemos o corpo de Piff ser jogado, junto a uma pilha de corpos nas masmorras daquele castelo. Haviam carniceiros aguardando por uma novidade, e quando viram o corpo caindo, foram correndo para tentar tirar o que restava do corpo, talvez para comer alguma parte, ou procurar algum objeto ou órgão bom para venderem no mercado. Não era à toa que os chamavam de abutres. É ele, Scooter? É o Piffs? É sim, é o Piffs, ou pelo menos o que restou dele. Scooter cobriu com um lenço o corpo de seu amigo, que nem tinha mais um rosto para se olhar, graças à fúria do Maestro. Agarrou o corpo de seu amigo no colo, levantou e gritou: "Você foi incrível, meu amigo." Silêncio, eles vão te ouvir. Mesmo que alguém ouça, ninguém vai se importar. Não somos nada para ele além de carne. Enquanto Hook, ainda com o colar cervical preso numa cadeira futurística flutuante, ainda nu, estava sendo alimentado por uma das escravas de Maestro, sempre acompanhado do ministro, aparece ali nos seus aposentos. Que cara é essa, Verdão? Não gosta do meu sentido de humor? Ou você está sempre assim, emburrado? Deveria era me agradecer, sabia? E eu mesmo preparei essa cadeira para te moveres até ficares curado. E aí, gostou da terapia que eu enviei mais cedo? Aposto que agora se chama Beth, não é? Se eu pudesse, eu me matava agora mesmo. Faria isso sem pensar duas vezes, porque assim você morreria junto comigo. Afinal, somos o mesmo. Ainda acredita nessa ideia? Maestro estende as mãos para o ministro, como se tudo aquilo fosse combinado e a presença dos dois ali fossem friamente calculadas. E é claro, foi. Ministro entrega nas mãos do Maestro uma arma super potente e segundos depois a mesma arma está nas mãos do Hook. Pronto, agora é só apertar o gatilho então. Seu pescoço ainda está se recuperando, mas sua mão funciona o suficiente. E a única coisa que não se recupera rápido é se você explodir seus miolhos. Já acredita nessa ideia? Vá fundo e salve a todos dando sua própria vida. Você está mentindo. É aí que você se engana. Se você morrer ou não, eu ainda continuo vivo. E sabe por quê? Porque eu não me lembro de ter passado por isso antes. Se eu tivesse sido você, certamente eu lembraria desses acontecimentos. O problema aqui começou quando seus amigos rebeldes te trouxeram do passado. Isso criou uma linha temporal alternativa. Ou seja, o tempo se dividiu a partir daquele momento. De um lado,
criou uma linha onde o meu futuro aconteceu. De outro, os que vão te acontecer. Graças aos seus amigos, não somos os mesmos. É como se você fosse a linha temporal 1 e eu da 2. Você não pode fazer nada. Talvez você seja eu. Só se enviou do tempo sem memórias para não ver todas as merdas que você fez. Talvez esteja tentando me enganar. Enquanto o maestro explicava toda a situação para Hulk, o ministro não entendia nada do que estava acontecendo, já que ele nunca soube sobre viagem no tempo. Aquilo era muito novo para ele, ainda mais se tratando de 2 linhas temporais. Eu confio firmemente na minha teoria, Hulk, mas se ainda assim você quer arriscar sua própria vida, não vou te impedir. Se você tem tanta certeza, explode esses miolos logo. Dispara! Anda! Dispara! Hulk segura fortemente a arma contra sua própria cabeça, suando de indecisão e talvez até medo de tomar a decisão errada. Por um momento, ele hesita e solta a arma no chão. Maestro, ao lado do ministro, aliviado pela decisão de Hulk, fala: querendo ou não, somos da mesma laia. O que eu quero de ti é que percebas isso. Como vimos na última parte, Hulk quase perdeu a sua vida em vão se tivesse tomado a decisão errada. Assim que decidiu dar ouvidos ao maestro, sobretudo o que ele disse sobre a própria viagem no tempo de Hulk ter sido a responsável por ter criado aquela dimensão, o Hulk resolveu ficar do lado do maestro, pelo menos por hora, até que se recuperasse por inteiro. Assim, dava para ver o lado que o maestro via naquilo tudo. Mais tarde, Maestro decide levar Hulk a uma espécie de turnê ao redor do que restou da cidade, praticamente num campo de plantação, para que Hulk pudesse entender como funcionavam as coisas por ali e fora dali. Podemos perceber que Hulk ainda se encontrava em recuperação, com um colar cervical ao redor do seu pescoço e com as mãos presas na algema futurística que Maestro criou para detê-lo. Hulk e Maestro estavam montados, cada um numa fera de meio porte, quase que um leopardo de aparência demoníaca, que deveria ser bem forte para aguentar o peso daqueles dois. Antes mesmo que Hulk pudesse perguntar o que e para que era aquilo tudo, Maestro já começa as apresentações. Esse é Buzz, líder dos sobreviventes da Terra Desolada. Esse é um dos únicos que tem bom senso e zelo. Como vão as coisas, Buzz? Podemos perceber que Buzz era um senhor de muita idade, que dependia de uma espécie de respirador para auxiliar na respiração, e que também não tinha um dos seus olhos, e carregava consigo as marcas e a aflição de ser um dos sobreviventes daquele tempo. Vou indo, meu senhor. Já faz um bom tempo, não é? Um ano precisado. Como está sua filha? Maestro, por favor. Desde que minha esposa morreu, não tenho ninguém a quem me dedicar. Além disso, ela está desnutrida, pouco atraente, para assim ser sério, não tem graça, nem merece a sua. Eu que decido isso. Traga a moça agora. Maestro, basicamente, tratava o povo dali como seu gado. Ele alimentava os homens para que todos ficassem fortes e assim pudessem trabalhar, para que a cidade tivesse alimento e outros materiais. E em troca, não matava ninguém daquela tribo. O ruim disso tudo era que, querendo ou não, cada família em certo tempo, se tivesse concebido uma filha, era o pior dos pesadelos para eles, pois teriam que em algum momento da sua idade entregar para Maestro, como prova de devoção, a vida da sua filha, para que ele fizesse o que ele quisesse. Infelizmente, como vimos anteriormente, já sabemos o que é que ele faz. Hulk foi perceber tudo isso só agora. No mesmo momento, surge a filha de Buzz para se apresentar para Maestro. Tudo bem, papai. É ele quem manda. Não! Não vê que ela é só uma menina frágil, pele e osso. Ela é só uma criança. Papai, eu vou ficar bem. Maestra então analisa dos pés à cabeça a filha de Buzz, conferindo até mesmo se ela tinha piolhos ou alguma doença de pele. Sem piolhos? Ótimo começo. Qual é seu nome, menina? Me chamo Char, maestro. Então, Maestro manda Char tirar sua roupa para que ele pudesse analisar um pouco mais. Sem chagas, forte. Bom trabalho, Buzz. Investiu anos de qualidade nela. Irei proteger bem esse investimento. Para mostrar que sou grato, estes alimentos devem garantir o sustento até a próxima safra.
os lacaios de Maestro jogam do alto do monte para todos sacos e mais sacos de comidas, que no mesmo momento se amontoam ao redor e começam a comer tudo que conseguiam. Só Boss que continuava ali, parado, vendo a sua filha ir embora com o Maestro. Hulk, indignado, percebe que aquelas pessoas estavam famintas e não entende o porquê delas não viverem na cidade, junto com os outros. E então pergunta para Maestro qual a finalidade daquilo tudo. O ditador responde com sarcasmo: não tem espaço e comida para todo mundo. Além do mais, a maioria desse povo é horrorosa. Quem iria querer essa gentinha por perto? É deprimente, mas eu não sou tão desalmado quanto parece. Eu dou algumas sementes para plantarem e de vez em quando daremos alguns alimentos. Tudo o que eu peço é o que podem dar. Todo mundo sai ganhando. Enquanto caminhava em suas feras e Maestro explicava toda a política do seu reinado, Hulk ouvia cada loucura que saía da boca do ditador. De longe, percebemos que os dois estavam sendo observados por alguém. E então, descobrimos que se tratava de Janis, Scooter e sua tropa, que já seguiam os dois há um bom tempo. Por mim, atacamos agora. Não, vamos seguir com o plano. Que se dane o plano, Janis. Olha só esses dois, parecem muito amiguinhos. Isso eu percebi, mas o vovô disse para termos fé. Temos fé? Janis, o avô já não está mais lembrando do próprio nome e ainda me chamou de Elvis. Olha, por que não voltamos no tempo e trazemos mais desses heróis do passado, algum dos outros que o avô costumava falar? Porque a máquina do tempo está colada com chiclete. Além disso, ela consome muita energia. Tem que ser usada com moderação. Scooter não levava fé naquele plano de confiar no avô, já que Rick Jones se encontrava à beira da morte. Ao mesmo tempo que estava lúcido, já não sabia mais quem era. Mesmo assim, confiava em Janis, e se ela disse que era para ir até o fim, ele e os outros iriam. Enquanto continuou observando os passos de Maestro e Hulk de longe, observamos os dois voltarem para o palácio. Mais tarde, no palácio, vemos Beth, a serva de Maestro, tentando elogiar Hulk, que olhava para o espelho com ódio e rancor, e agora não estava mais com as algemas e nem o colar cervical, e através de muletas já andava alguns passos. Estava com raiva, talvez por se permitir estar no meio daquela bagunça toda, e ao mesmo tempo não poder fazer nada, já que estava se recuperando lentamente. Devias deixar a barba crescer. O Maestro fica tão bonito com a dele. Ela é um doce, não é? Não te lembra alguém? Se você está dizendo sobre a semelhança com a Betty, eu percebi. Mas ela vive para servir, não tem vontade própria. Ter vontade era o maior defeito da Betty. Ela fazia o que queria e não o que eu queria. Sempre falava de sentimentos. Só mais tarde que começou a ficar incomodada. Prefiro a Betty atual, minha escrava. Hulk tentava se conter. Se ele não estivesse dependendo daquelas muletas e ainda se recuperando, daria um soco na cara de Maestro sem dó nem piedade. Mas então virou e respondeu: lamento, prefiro mulheres menos vazias e com mais força de vontade. Vai mudar de ideia com o tempo, meu caro. Agora vamos. Maestro direciona Hulk à sala principal do palácio e diz para ele que em breve ele irá se curar, que alguns membros demoram mais que os outros para se curar e que ele descobriu isso da pior forma, mas que em breve ele estará novo em folha. Talvez Maestro se referia a alguma briga passada, ou algum herói ou vilão que tenha feito o mesmo com ele anteriormente. Ele não arriscaria quebrar o pescoço de Hulk se não soubesse que iria curá-lo. Todos ali, principalmente o ministro, olha com desdém para Hulk, como se não apoiasse todo o plano de Maestro. Já não bastava Maestro, agora uma outra cópia do mesmo estava ali, ainda mais jovem. O medo nos olhos de todos era óbvio. Será que Hulk seria o sucessor de Maestro? E todo aquele sofrimento nunca teria um fim? Ou pior, e se os dois se unissem para escravizar o que tinha restado de todo mundo? Era este o plano de Maestro, tentando convencer o Hulk a reinar do lado dele. Sei que tem nojo de mim por ter criado esse novo mundo, Hulk, mas não pode me julgar. Ainda não viveu tudo que eu tive que passar para chegar até aqui. Tudo que eu passei, os irmãos gabavam da sua superioridade moral e eu era o monstro. Mas no final, foram eles que trouxeram a destruição. Monstro, eu nem chego perto aos pés deles. Ontem o monstro, hoje aquele que eles dependem para viver. Irônico, não é? Mas necessário. Fique aqui e governe ao meu lado. Não devemos nada aos humanos, Hulk. Tiram tudo
Enquanto conversava diante a imensa mesa de jantar, com vários comes e bebes e pessoas ao redor, alguns amigos de Maestro, outros inimigos, mas não declarados, e várias escravas para todo lado, Ministro observava de longe a conversa dos dois. Não posso. Tenho amigos, aliados, entes queridos. Você não sabe o que te espera, mas eu sei. Eles vão te tirar tudo. Vai acabar sem nada, sem ninguém. Pra que voltar sabendo o que vai acontecer? Quando você pode ficar aqui e ter tudo? Você mesmo disse que o tempo se dividiu. Então o que aconteceu com você pode não ter acontecido comigo. E aí tudo vai ser diferente. Seu passado pode mudar, mas a perseguição, traição e ódio, essas coisas nunca mudam. Pelo menos pense no assunto. Vou pensar. Hulk e Maestro brindam ao futuro, e naquele mesmo instante vemos fogos em comemoração àquela possível aliança. Fogos de todas as cores e som, que dava para ser visto do mais longe possível, até mesmo onde estava o pai de Char e os outros que foram excluídos da cidade. Então Boss diz com os olhos marejados e com olhar de vingança: Ela é só uma criança. Na calada da noite, no palácio, enquanto todos descansavam, vemos alguém subir silenciosamente as escadas onde estava dormindo o Hulk. Era o Ministro. O Ministro tinha planejado tudo. Com o Hulk morto, tudo voltaria ao normal. Pelo menos o normal para ele, que se sentia ameaçado com o Verdão ali. Até mesmo em questão de liderança, já que poderia perder o status de braço direito de Maestro. Então, tira da sua bolsa aquela arma que lá atrás Maestro deu pro Hulk testá-lo, mirou na cabeça de Hulk enquanto o mesmo dormia e disse: Me perdoa, Dr. Bruce. Um dos meus deveres é manter as coisas como devem ser, e a sua presença perturba isso. Perturbado vai ficar você, pirata! Com o dedo no gatilho, pronto para atirar, Ministro sente algo gelado no seu pescoço. Largue esta arma por vontade própria ou vou estourar seus dedos. Mas Ministro ainda assim estava disposto a arriscar, e quando pensou em atirar, Hulk levantou furioso e esmagou a arma da mão do Ministro. Boa tentativa, Ministro. Tentou me matar para que a base de Maestro não aumentasse os seus poderes. E achou que se me matasse, o seu soberano também deixaria de existir com minha morte. Mas infelizmente, Maestro estava certo. Hulk se referiu à conversa que ambos tiveram mais cedo, lembrando que no seu passado, Reed Richards tinha escrito uma monografia sobre o assunto, que ele mesmo tinha lido e assim entendido que aquilo tudo poderia ser mesmo verdade. No mesmo momento que Hulk desmascarava o Ministro, surgiam outros rebeldes, que vieram junto a Janice, de um buraco que eles tinham cavado de fora para dentro da mansão, que dava para o quarto onde o Hulk estava. Hulk então diz para Ministro que o tempo todo, tudo aquilo era parte do plano B, que ele tinha criado, já que o plano A, de derrotar Maestro com suas próprias mãos, havia dado errado, e que ele estava fingindo da sua lenta recuperação o tempo todo, e que nisto o Maestro tinha errado, e Hulk fez isso só para ganhar mais tempo e ninguém desconfiar. Janice pega seu bastão e ameaça Ministro. E tu, seu babaca, vai nos levar até o Maestro. Tem muitos guardas por aqui, mas alguém esperto como o Maestro deve ter uma passagem secreta, não é? Sim, eu te levo até ele, mas não façam nada comigo. Sem querer te ofender, para mim você não é nada. Só queremos o Maestro e vamos embora. Mas eu posso arrebentar a sua cara para andar mais rápido. Junto ao Hulk e Janice, os soldados rebeldes os seguiam. Era mais do que podíamos contar. Estavam prontos para o que quer que acontecesse ali. Seguem o Ministro até o tal esconderijo secreto, que era secreto até demais, causando um pouco de desconforto e desconfiança em todos, já que não havia um guarda sequer guardando aquelas entradas. Segundo o que o Ministro disse, era porque o Maestro não confiava em ninguém e não tinha inimigo ousado o suficiente para poder desafiá-lo, e que mesmo que tivesse, ninguém ousaria atacá-lo. Hulk, já nervoso com aquilo tudo, diz para Ministro que é aí que ele se engana e parte com força total contra a porta, que é esmagada em questão de segundos. Hulk já chegou ironizando: Maestro, toque, toque. Foi só o Hulk fechar a boca e já ouvimos uma explosão, com ele sendo arremessado logo depois pelo impacto para longe. Quem é? É o Bunny? Qual dos dois mesmo? Ah, o que teve um dia péssimo. Foram todos atraídos pela armadilha do Maestro, que carregava uma arma que um certo Ford havia criado para detê-lo, mas que Maestro conseguiu matá-lo antes disso acontecer, e guardou a tal arma para que ninguém a encontrasse e usasse contra ele. Então, Maestro começa a se enfurecer
enquanto seus soldados encurralaram todos os rebeldes. Idiotas! Achou que conseguiram me enganar? Eu percebi que ele já estava se recuperando e pensei que vocês estavam por trás disto mesmo. Deixei tudo isso acontecer, pois agora eu posso matar 2 com uma cajadada só. Agora eu posso me livrar de vocês de uma vez por todas. Scooter e Janice olham um para o outro e não esperam o maestro continuar seu discurso. Se colocam em posição e gritam: espalhem, apontem e atirem! Acabem com eles! Matem todos se for preciso! Enquanto atiravam um nos outros, alguns soldados de Maestro caíam e até mesmo os rebeldes eram atingidos, em meio ao fogo cruzado. Mas a maioria dos mortos eram soldados de Maestro. Maestro ficava cada vez mais furioso, percebendo que todos os rebeldes estavam fugindo, enquanto os corpos de seus soldados ficavam para trás. Será que eu tenho que fazer tudo isso sozinho? Onde está o Hulk? Eu o arremessei naquela parede, mas onde está o cadáver? Ele desapareceu, meu senhor, mas deixou um rastro de sangue verde. O ministro rapidamente se prontificou a responder, pensando que estava ajudando, mas foi uma hora errada para aparecer. Maestro já estava furioso com aquilo tudo, e no meio disso, surge o ministro tentando confundir ainda mais. Não ficaria nada bem pro lado dele. Maestro olhou no fundo dos olhos de ministro, segurou sua cabeça, levantou o máximo que pôde e disse: Ministro, você não engana mais ninguém. Mais uma cabeça explodida pelas próprias mãos de Maestro, que já esperava desde o início, quando prendeu o Hulk, que Ministro fizesse aquilo. Ele sabia o tempo todo que Ministro era o primeiro a querer a morte de Hulk, para testar a teoria de que se Hulk fosse morto, Maestro também seria, e então ficaria em seu lugar. Maestro só não esperava que o Hulk estivesse o enganando o tempo todo, só para que os rebeldes invadissem o seu palácio e tomassem conta de tudo, mesmo que ele tivesse dito que já esperava por isso. Então, Maestro segue o rastro de sangue que Hulk havia deixado, o levando até o buraco onde os rebeldes haviam cavado em seu quarto. Enquanto os rebeldes lutavam com o que restou dos soldados, o ditador pula em direção ao túnel cavado. Os soldados atiram para todo lado, para que impossibilite o pessoal de Janice a lutar, acertando uma viga de sustentação, e Char estava debaixo dela. Janice rapidamente salta e salva Char da viga, que por segundos não a esmaga. Mas no mesmo momento, um policial surge e rende as duas, dizendo: mãos na cabeça e mande seu pessoal se render, ou eu explodo a cabeça das duas, e dessa vez sem truques. Janice coloca as mãos na cabeça, mas o que o policial não esperava é que ela não estava se rendendo, e sim soltando as suas tranças, que estavam tão pesadas que Janice a utilizava como chicote. E foi assim que o soldado foi jogado ao chão, graças a uma chicotada das tranças de Janice. Enquanto Janice fugia com Char em meio ao tiroteio, a história é cortada para Maestro. Maestro seguiu o rastro de Hulk, que dava até o esconderijo dos rebeldes. Percebia que cada vez mais o rastro ficava menor. Ou o Hulk estava se curando rápido, ou fazia parte de mais um plano atraindo o Maestro para mais uma armadilha. Antes de Maestro pensar nisso e seguir o rastro para a sala que dava até a esquerda, na sua direita, bem no fundo, ele ouve uma música familiar e vai ao contrário de onde Hulk tinha ido. Era Rick o atraindo com a sua gaita. Rick estava deitado sobre o mesmo tipo de cadeira que manteve Hulk se recuperando. Ainda com a sua gaita tocando aquela antiga música, não tão surpreso, Maestro diz: Jones, esse sistema ainda funciona pra você? Sabe de uma coisa? Permiti que vivesse até agora só por ter um pouco de gratidão, por ter me ajudado, e então salvei sua vida. Você já foi um homem bom, Bruce. Que pena que se tornou esse verme. Agora eu vou te fazer um favor. Vou acabar com esse seu sofrimento. Adeus, Rick. Maestro levantou o braço e o levou em toda a força em direção ao Rick Jones. Mas o que o Maestro não sabia era que Rick usaria de proteção o antigo escudo do Capitão América, para que o soco não o atingisse. O problema era que o soco tinha sido tão forte e o corpo de Rick era tão frágil que destruiu a máquina onde ele estava deitado e o arremessou para longe, e foi longe demais, jogando ele contra onde ficava a exposição do esqueleto de adamante do Wolverine. Que ironia, perfeito, usou um lixo para se defender e foi morto por outro. Sempre fui um idiota, Jones, eu nunca gostei de ti, nunca.
Pena que não vai estar aqui pra ver o final dessa aventura maluca que você se meteu. Enquanto Rick Jones tentava lutar pela vida e víamos a garra do esqueleto de Wolverine rasgando seu peito, atrás de Maestro, o escudo é erguido por ninguém mais, ninguém menos que Hulk, que deixa Maestro surpreso, já que não estava esperando que Hulk assistisse tudo aquilo que aconteceu. Hulk joga o escudo com força total contra Maestro, que o corta, mas não um corte suficiente. Vou te partir em dois. Tente cicatrizar agora. Maestro e Hulk brigam ferozmente, um contra o outro. Ambos destroem tudo o que viam na sua frente. Tudo servia de arma para tentar atingir ao outro. Maestro toma o escudo de Hulk e diz: Você teve uma chance contra mim e desperdiçou. Poderia muito bem ter vindo em silêncio e ter acabado comigo, mas sua arrogância não permitiu. Agora é isso, vai custar sua vida. Maestro joga contra o Hulk o escudo, que no mesmo momento usa a prancha que pertenceu um dia ao surfista prateado como escudo para se defender do escudo. O escudo então bate na prancha e quica em direção onde o martelo de Thor ficava, deixando assim exposto. Maestro, ao perceber aquilo, tem a ideia de tentar usar o martelo contra o Hulk, mas para sua infelicidade, o martelo sequer saiu do lugar. Droga, não acredito, estou mais forte do que nunca. O Thor morreu há anos e ainda assim não consigo erguer essa coisa. Rick Jones, ainda com um pouco de vida que restava, diz ironicamente: É preciso ser digno, coisa que tu não és. Chega de armas, Maestro. Chega de truques. Chega de loucuras. Então, Hulk parte em direção a Maestro, dá uma voadora no grandão que o joga contra o armário da cinza dos heróis, que deixa Maestro sem enxergar por uns minutos. Bom trabalho, Beth. Hulk sabia que não venceria mais uma luta contra Maestro. Mesmo assim, continuava a socar sua cara, com toda a força e motivação possível. Odiei a todos os vilões que eu já conheci até hoje, mas nenhum deles me deu tanto nojo quanto você. Maestro revidou com toda a força, dizendo que só queria o bem de Hulk, que só tentou avisá-lo de tudo que ele passaria, que só tentou ajudar antes que as coisas fossem de mal a pior para o próprio Hulk. Então, o arremessa com toda a força que, junto aos destroços voando, podemos ver a manopla do infinito, o cubo cósmico, capacete do Homem de Ferro e vários outros itens que pertenciam aos já falecidos heróis. Ao ver que não conseguiria derrotá-lo, mais uma vez, Hulk pensa em mais um plano. Ele atrai o Maestro para um outro cômodo, enquanto rastejava e Maestro seguia soltando palavras ao vento. Não adianta fugir, estás prestes a enfrentar o inevitável Hulk. Sou o produto final dessa seleção natural. O mais forte sobrevive. Eu sou o mais forte. Eu sobrevivi. Se me desafiares, desafia a lei da natureza. Vou te dar uma chance de dizer suas últimas palavras. Tire sua venda dos olhos e contemple a verdade. Eu sou o futuro. Não. Tu já foste. Hulk havia atraído o Maestro para o lugar onde estava a máquina do tempo do Doutor Destino. Quando ele chega no ponto exato, Hulk aciona a máquina e Maestro, assustado, diz: O que vai fazer? Bem-vindo ao Plano C, Maestro. No esconderijo, ou pelo menos o que restou dele, Janis e os outros chegam confusos quando veem Rick em meio àqueles destroços e com a ferida aberta no peito, estirados nos braços de Hulk. Conseguiu pará-lo, Bruce? Sim, Rick. Aguenta firme. Tá brincando comigo? Eu já vi tudo que precisava ver. Ei, olha, são as crianças. Apostaram que eu não ia ter coragem de ir contra o Maestro. Eu não quis que me visse como um covarde. Então, Rick deu seu último suspiro de vida e morreu. No mesmo momento, um dos soldados rebeldes pergunta ao Hulk onde estava o Maestro, que respondeu com ironia: Foi ouvir um pouco de música. Então, Maestro aparece confuso em outro tempo.
Pra onde quer que aquele idiota tenha me mandado, eu viverei o suficiente pra encontrá-lo e derrotá-lo, seja no passado ou no futuro. Mas o que Maestro não sabia era que ao acionar a máquina, Hulk o mandou para o exato momento em que Bruce Banner foi atingido pela bomba de radiação gama, o que deu os poderes para o Bruce. Toda aquela radiação teve efeito contrário no Maestro. Então, o Maestro acaba morrendo de vez. A vida de um e a morte de outro. Um ciclo. De volta à distopia, vemos que a ordem tinha sido restaurada, quando o boss e a sua filha estão no alto de uma colina, contemplando a liberdade que foi dada. Enquanto preparavam a máquina do tempo para levá-lo de volta para seu tempo, Hulk, ao lado de Janice, se prepara para jogar a cinza de seu velho amigo nos céus, junto com o escudo do Capitão América. Sabe, Janice, esse era o desejo de Rick. Apodrecer no chão não fazia o estilo dele. Ele ia querer uma última aventura. Tenho certeza disso. Ótimo. Tu que do pó viestes, ao pó retornarás. Hulk, então, ao colocar as cinzas de Rick sobre o escudo, que havia sido restaurado, o arremessa o mais longe possível. Onde achas que vai cair, Bruce? Num lugar empolgante, assim espero. A história acaba com Hulk olhando o escudo sumir e espalhar as cinzas do seu velho amigo. Então, ele diz: Adeus, meu velho amigo. Te vejo ontem. E aí, gostou dessa história? Se você gostou, deixa seu comentário depois que você curtir. Não esquece disso, porque ajuda demais na divulgação, ajuda demais mostrar ao YouTube que o nosso trabalho é bom. Não esqueça de fazer isso. E se você tem interesse em saber quem é os narradores, quem são as vozes por trás desse projeto, clica aqui na descrição que você vai ver o Instagram de cada um para não perder nada do nosso canal. Se inscreva, porque nós vamos trazer mais histórias como essa. E enquanto não tem vídeo novo, fique até o final do vídeo para você ver o que a gente vai te recomendar para assistir aqui no nosso canal, para nos ajudar demais com o engajamento. Com as vozes de Henrique Passos, Ana Cris Al, Marcos Rocha, Felipe Gonçalves, Imperador, Guzmão, Fael Moreira, Malvin, Senna, Teus HS, Bianca Reis, MCWO, Bárbara Bagatini, Raíssa M. Apoio e divulgação, Brenda Pantorra. Adaptação de roteiro, edição e narração, Bitten.